Pense na sua própria morte, na finitude, na ideia de que, um dia, sua história simplesmente acaba. Para a maioria de nós, essa é uma certeza da vida, inegociável. Mas, e se eu te disser que, para uma parcela minúscula e absurdamente rica do planeta, a morte já não é mais um destino, e sim um problema técnico a ser resolvido? Não estamos falando de ficção científica barata. Estamos falando de laboratórios de ponta, cientistas brilhantes e trilhões de dólares sendo investidos, agora mesmo, para reprogramar o código da vida humana, para estender a existência de um jeito que você nem consegue imaginar. É 2026 e a corrida pela imortalidade não é mais um sonho distante. É o projeto secreto mais ambicioso da humanidade, financiado por quem já tem tudo, menos tempo. E o que eles descobriram pode fazer seu queixo cair. Fique até o final, porque a verdade sobre o futuro da vida humana está muito mais perto do que a gente pensa. A busca pela vida eterna não é novidade. Desde os elixires alquímicos até a fonte da juventude, a humanidade sempre flertou com a ideia de driblar a morte. Mas o que mudou? E aqui a coisa esquenta de verdade, é que a ciência alcançou um ponto onde isso deixou de ser misticismo e virou engenharia biológica. Por décadas, envelhecer foi visto como um processo natural e inevitável. Ninguém parava para pensar que talvez fosse uma doença. Uma doença complexa, sim, com múltiplas manifestações, mas ainda assim, algo que poderia ter uma cura. Foi essa mudança de paradigma que abriu a caixa de Pandora. Se o envelhecimento é uma doença, então podemos tratá-la, podemos curá-la. A longevidade extrema, a imortalidade prática, saltou das páginas de livros de ficção para a pauta de reuniões de conselho das maiores empresas de tecnologia e biotecnologia do mundo. E não é por acaso que os primeiros a abraçar essa visão foram justamente aqueles que acumularam fortunas inimagináveis. Pense nos bilionários do Vale do Silício, nos grandes nomes da tecnologia, que já revolucionaram como nos comunicamos, como trabalhamos, como nos informamos. Para eles, a morte é o último bug a ser corrigido, o último limite a ser quebrado. Eles não querem apenas viver mais, eles querem viver melhor e indefinidamente, e estão despejando bilhões para que isso aconteça. O que exatamente esses magnatas estão financiando? Esqueça as dietas milagrosas e os suplementos de colágeno. O buraco é muito mais embaixo. Eles estão mirando na raiz do problema, o relógio biológico dentro de cada uma das nossas células. Grandes fundações e startups, muitas operando sob o radar ou com sigilo pesado, estão focadas em áreas que até pouco tempo atrás pareciam puramente especulativas. 1. A reprogramação celular. Você sabe que seu corpo é feito de trilhões de células. Com o tempo, elas acumulam danos, perdem a função ou se tornam o que os cientistas chamam de células zumbis, células senescentes. Elas não morrem, mas também não funcionam direito e, ainda por cima, liberam substâncias que inflamam e danificam as células vizinhas, acelerando o envelhecimento. A grande sacada é que a ciência está aprendendo a reprogramar essas células, a fazê-las voltar a ser jovens e funcionais. Imagine apagar o histórico de erros de uma célula e dar a ela um novo começo. 2. Os telômeros e o limite da vida. Dentro de cada célula, no final dos nossos cromossomos, existem umas capinhas protetoras chamadas telômeros. Pense nelas como as pontas plásticas do cadarço do seu sapato. Toda vez que uma célula se divide, esses telômeros ficam um pouquinho mais curtos. Quando eles ficam curtos demais, a célula para de se dividir e morre, ou vira uma daquelas células zumbis. A chave, então, é descobrir como impedir esse encurtamento, ou até como alongar os telômeros novamente. Isso significaria dar às nossas células a capacidade de se regenerar indefinidamente, ou por um período muito, muito mais longo. A edição 3. genética. E se você pudesse reescrever o seu próprio manual de instruções biológico? É isso que ferramentas como o CRISPR prometem. Elas são como tesouras moleculares que permitem aos cientistas cortar e colar pedaços de DNA com precisão. Isso abre a porta para corrigir mutações genéticas que causam doenças ligadas ao envelhecimento,
ou até mesmo inserir genes que nos dão maior resistência a danos celulares. É a possibilidade de hackear nosso próprio genoma para prolongar a juventude e a saúde. Pode parecer papo de filme de ficção científica, mas essa é a realidade nos laboratórios que estão sendo construídos com fundos que a gente nem consegue calcular. Não estamos falando de algo que vai estar na farmácia da esquina ano que vem. Os primeiros tratamentos, os mais avançados, estão em fases iniciais de testes em humanos ou em estágios pré-clínicos com resultados impressionantes em animais. Ratos que viveram o equivalente a 150 anos humanos. Vermes que duplicaram sua expectativa de vida. Mas mesmo nessa fase embrionária, já dá para sentir o cheiro do que está por vir. Empresas como a Altus Labs, financiada por bilionários como Jeff Bezos e Yuri Milner, está atraindo alguns dos maiores nomes da ciência da longevidade com salários e recursos que nenhum laboratório universitário poderia oferecer. A missão é clara: descobrir o que aconteceu do rejuvenescimento celular. Outra empresa, a Calico Labs, da Alphabet, também tem como foco primário a extensão da vida humana. Elas não estão brincando. Estão construindo ecossistemas inteiros de pesquisa para atacar o envelhecimento por todas as frentes. Os primeiros a colher os frutos desses avanços não serão os milhões de pessoas comuns. Serão os próprios investidores, os fundadores, os cientistas de elite, quem tem acesso a esses círculos fechados. É um clube muito restrito. Tratamentos experimentais, caríssimos, que exigem monitoramento constante e tecnologia de ponta. A entrada para esse novo mundo não será democrática. Será um privilégio para quem pode pagar. Essa não é apenas uma corrida para viver mais, é uma corrida para criar uma nova casta social, os eternos e todos os outros. E essa disparidade, essa nova fronteira da desigualdade, já está começando a se desenhar no horizonte. Em 2026, é improvável que tenhamos a pílula da imortalidade vendida na farmácia. Mas o que teremos, com certeza, são avanços que, para quem está por dentro, já representam uma revolução. Teremos tratamentos que, se não param a morte, a adiam significativamente ou revertem marcadores biológicos do envelhecimento de forma drástica. Já existe uma pesquisa, por exemplo, que mostrou a reversão da idade biológica de humanos em até 2,5 anos em apenas 8 semanas, usando uma combinação de hormônio do crescimento e outros medicamentos. E isso foi em 2019. Imagine o que eles conseguiram com mais 6 anos de investimento e pesquisa secreta. A verdade é que a ciência está em um ponto de inflexão. O conhecimento está aí, a tecnologia está sendo aprimorada. E o dinheiro? Bom, o dinheiro está jorrando como nunca antes para resolver o problema da morte. A pergunta não é mais se a vida humana poderá ser estendida de forma radical. A pergunta é: para quem e a que custo? Quando olhamos para 2026, não vemos apenas avanços científicos. Vemos a ponta de um iceberg social e ético gigantesco. A elite não está apenas buscando viver mais, eles estão redefinindo o que significa ser humano e quem tem o direito a essa nova definição. Eles estão pavimentando o caminho para um futuro onde a saúde e a longevidade não serão mais um direito universal, mas um upgrade exclusivo. Essa é a primeira parte da nossa jornada. Se essa investigação te fez questionar o futuro e o que a elite está realmente escondendo, curta este vídeo. E se você quer saber o que vem a seguir, os dilemas éticos, os riscos que ninguém fala e como tudo isso vai impactar a sociedade lá na frente, então você precisa se inscrever no Orb News, porque na parte 2 vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências de um mundo onde a morte é opcional para alguns. Até a próxima!